Pastor do diabo autoriza a tatuagem. Portanto, pastor do diabo autoriza a tatuagem. Hoje estamos com um tema muito forte intitulado Pastor do diabo autoriza a tatuagem. Portanto, o pastor autoriza. O pastor de bodes, não é pastor de ovelhas. Porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvirão a minha voz e de forma alguma ouvirão os estranhos. Isto não é pastor, é um infiltrado do diabo. Amém? Vamos a isto. Vai ser forte o manto. Glória a Deus. Um Jesus. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Amém? Glória a Deus. Portanto, o tema desta mensagem é pastor do diabo. Quem mente é filho do diabo, não é filho de Deus. Amém? A Sagrada Escritura também nos diz, pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos num barranco, numa cova? Aleluia! Meus irmãos, não sejais muitos de vós mestres, sabendo que receberemos um juízo muito mais severo. É preferível a pessoa nem ser nada, do que se intitular pastor e dizer as asneiras que tu vais ouvir a seguir. Amém? Glória a Deus! Amém? Diz a palavra do Senhor, pois torceis as palavras do Deus vivo do Senhor dos Exércitos. Jeremias 23, 36, parte B. Salmos 56, 5. Todos os dias torcem as minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Glória a Deus. Aramantorovarabasteria. Lai corrovanaia. Oh, glória a Deus. Então, o que é torcer a palavra? É distorcer o sentido do que foi escrito, o sentido bíblico. Glória seja dada ao Cordeiro. Diz aqui, pois torceis as palavras do Senhor dos Exércitos, o Deus vivo. Então vamos então a isto. Segura bem, para não cair da cadeira. Vamos lá. O que o pastor diz sobre tatuagem? Amém? Um entrevistador perguntou, o que o pastor diz sobre tatuagem? Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum de fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja, mas que é pecado não é não. Amém? Repara bem, não é pecado. Não é pecado. Não é não. Meu Pai do céu, se a tua igreja permite, vamos ouvir novamente as asneiras. Amém? E cuidado para não cair da cadeira, que isto está muito forte. Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum de fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja, mas que é pecado não é não. Outra vez a asneira. Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum de fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja, mas que é pecado não é não. Agora eu pergunto, quem é que estabeleceu a doutrina, a regra, o mandamento, o estatuto? Quem é que estabeleceu as ordenanças, as ordens para o povo de Deus, para os cristãos?
Quem é que estabelece a doutrina? Ou seja, aquilo que é certo e o que é errado, o que devemos fazer e o que devemos deixar de fazer ou evitar fazer. Quem é que estabelece? É a igreja? É uma igreja local? É um ministério? É uma congregação? É uma denominação diferente? Quem é que estabelece? É a igreja ou é a palavra de Deus? Aleluia! Eu pergunto, quem é que estabelece? Então se numa igreja for pecado o homem se deitar com o homem, como se fosse mulher, e noutra igreja não for pecado, o homem pode se deitar, pode fazer intimidades, pode casar, não é? E se numa igreja for pecado beber bebida alcoólica, na outra não. E se numa igreja for pecado a mulher se prostituir, mas na outra não. Não é? Então é a igreja que define. Então numa igreja a pessoa tem que andar bem vestida, porque é pecado. Não é? Segundo o que este pastor diz, é o pecado porque a igreja disse que é pecado. A igreja estabeleceu o pecado. Mas na outra igreja diz que pode andar nua. Pode fazer nudismo, naturalismo, pode andar de minissaia, de shortinho, roupa sensual, porque não é pecado. Então quem é que estabelece o pecado? Pasme-se, veja o próprio Lucifer, não é? Inspirando este homem, os demónios falando pela boca dele, vomitando fezes pela boca. Não é? O que é que estabelece? Nós seremos julgados, não é? Pela doutrina da igreja ou pela doutrina da Bíblia? É o próprio diabo falando por este homem. E vocês são os nécios que acreditam em tudo o que houve na internet. Ouvir novamente. Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja, mas que é pecado não é não. Então quem é que vai julgar o cristão no último dia? É a igreja? O cristão vai ser julgado pela doutrina da igreja? Vamos lá ver. Geramandagassuri Cantaramanaya. Amém? Olha o que é que Jesus disse. Quem me rejeitar a mim e não receber as minhas palavras. Jesus é Deus. Então a Bíblia é a palavra de Jesus, a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Xarabacai, Jesus é Deus. Então quem não receber as minhas palavras, as palavras de Deus, já tem quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Aleluia. Repanai. Vai aprovar ou desaprovar. Vai condenar ou absolver. Ou premiar. Então, entenda o mistério. Glória a Deus. Glória a Deus. A nossa regra de fé e prática não é a doutrina da igreja. Não é o RI, o regulamento interno de uma igreja. Especialmente se esse regulamento interno vai contra o que está na palavra. Se eu meter numa balança o regulamento interno de uma igreja e a Bíblia está por cima. Se esse regulamento interno estiver de acordo com a doutrina bíblica, com a Bíblia, ok. Então pode ser porque é a Bíblia, é apenas uma explicação do que está na Bíblia. Amém? Então quem é que define o que é a doutrina? O que é certo, o que é errado, o que é pecado e o que não é? É a igreja, é a congregação local ou é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Porque cada igreja pode estabelecer a sua regra. Mas se essa regra, se eles não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Olha o que é que diz aqui. Isaías capítulo 8. Então a regra de fé e prática é a palavra de Deus. É a Bíblia, é a Sagrada Escritura. Não é a igreja. Uma igreja bíblica vai estar de acordo com essa regra. Vai ensinar de acordo com essa regra. Instruir e ordenar, determinar de acordo com essa regra. Vai disciplinar alguém ou absolver alguém de acordo com essa regra. Vai levar alguém a batismo e dar santa ceia ou não de acordo com essa regra. Isaías capítulo 8. Isto é muito forte o que eu vos estou a falar, meu irmão. Isto é muito forte. A heresia heresias terríveis.
É o evangelho relativista quanto à moral, o evangelho liberal, mundano, carnudo. Olha aí. Isaías, capítulo 8, versículo 20 ao 22. É muito linda esta palavra. A lei, não é? Está aqui Torá. A lei. A Torá. A lei e ao testemunho. E Pandagassuri Cantaramanaya. Se eles não falarem segundo esta palavra, aleluia, se não falarem segundo esta palavra, é porque não há luz neles. Aleluia, glória a Deus. Então, se o pastor, não é porque, aquela igreja diz que tatuagem não é. O que é que disse este pastor? Disse que se a igreja disser que não é pecado, não é pecado. E se a outra igreja, então é a igreja que determina? Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja, mas que é pecado não é não. Para já começa errado. Não é se a igreja permite é pecado, se a igreja não permite não é pecado. Depois, como ele é a favor da tatuagem, ele é a favor, mas ele mesmo não mete no corpo dele. Veja que hipócrita. Então ele tem que viver. Se ele é a favor da tatuagem, tem que meter uma tatuagem até nas partes íntimas. Tem que meter em todo o corpo. Tem que meter piercing em todo o corpo. Se ele é a favor, tem que praticar. Tem que viver o que prega. É um hipócrita. Ele é a favor, mas ele mesmo não quer meter no corpo dele. Vejam que hipócrita. Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Se a sua igreja permite, pode fazer, porque não tem pecado nenhum fazer tatuagem. E se a igreja não permite? Aí você está desobedecendo a norma da igreja. Ou seja, ele está a dizer que a gente deve obedecer. Então temos que obedecer à norma da igreja. Mas que é pecado não é. Então vira um evangelho mais ou menos. É ou não é pecado? Quem é que define o que é pecado? É a Escritura que me vai julgar? Aramá, andará. Eu vou ser julgado pelas palavras de Deus, pelas palavras de Jesus, ou vou ser julgado pelo que a igreja determinou, especialmente se for errado, se for contrário ao que está na Bíblia. Então ele está a dizer que as igrejas que proíbem a tatuagem, elas estão desobedecendo. Elas então é que estão desobedecendo. Não é? Então elas estão contrárias à Escritura. Não é? Será isso? Bem, veja que salada, veja que coisa do capeta. Amém? Isto é altamente diabólico. Então, a regra de fé e prática é a Sagrada Escritura. Amém? Eu até tenho aqui algo sobre tatuagem. Por exemplo, no meu ministério, onde é que está aqui? Tatuagem. No meu ministério, olha aqui, piercings e tatuagens. Os piercings e as tatuagens são agressões, flagelos e mutilações que fazemos contra o nosso corpo, pois geralmente quem coloca um piercing ou uma tatuagem, a sua pele é perfurada, queimada, rasgada, danificada e destruída. Ou destruída até mesmo chegando à carne. Amém? Quem querer diga glória. Eu diria à morte, porque por vezes a pessoa mete uma tatuagem, um piercing, e aquela tatuagem, aquele piercing que ela colocou no corpo, faz com que ele, a médio e longo prazo, vá morrer, apanhe uma doença e eventualmente morra. 1 Coríntios 3,16. Não sabeis que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Amém? Então, eu não vou destruir o meu corpo. Eu não vou pinchar o meu corpo. Eu não vou fazer um grafite no meu corpo. Eu não vou danificar o meu corpo. Aleluia. Porque quem fizer o dano, receberá o dano que fizer no inferno. Tudo o que o homem semear, isso ele vai ceifar. Então quem se tatua no inferno, aqui tatua-se com alegria, achou piada. No inferno vai chorar de dor, vai gemer de dor. Quem fez um piercing, quem colocou um piercing, lá, aqui está muito contente com o piercing, lá vai chorar de dor. Amém? Tudo o que o homem semear, isso ele vai ceifar. É proporcional. A tatuagem está intimamente ligada ao ocultismo pagão, à feitiçaria, a pactos satânicos. E a Bíblia diz, 1 Reis, capítulo 18, 28 e 29, e eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, conforme ao seu costume, até derramarem sangue sobre si.
E sucedeu que, passado o meio-dia, profetizaram eles até à hora de se oferecer o sacrifício da tarde, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Os profetas do deus pagão Baal, que era o deus dos cananeus, após terem feito tatuagens no seu corpo, foram possuídos pelos demónios e profetizavam. Então estas profecias não vinham do Espírito Santo, mas do espírito enganador. Amém? Glória a Deus. Xarabacai. Pelos mortos não dareis golpes na vossa carne. E não fica aqui. Mas isto não é pelos mortos. Eu estou a fazer uma tatuagem de um leão. Jesus é o leão da tribo de Judá. Eu estou a fazer uma tatuagem de uma cruz e de Jesus. Então estás igual à Igreja Católica, quando a Bíblia diz: não farás para ti imagem, nem de semelhança alguma que haja lá no céu, na terra ou abaixo da superfície das águas da terra. Nem te curvarás a elas, nem as servirás. Pois eu sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais dos filhos até à terceira e quarta geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdias até às gerações daqueles que me amam e cumprem os meus mandamentos. Então tu estás a ser um idólatra. Faz uma tatuagem de Jesus. Jesus na cruz. Faz no peito Jesus na cruz. No braço, o leão da tribo de Judá. Metes um leão. Metes na coxa um cordeiro. Na nádega vais meter o quê? Nas tuas nádegas. E nos teus peitos, nos teus seios vais meter o quê? E nas tuas partes íntimas. O que é que vais meter junto à parte íntima masculina ou feminina? Na tua virilha. O que é que vais meter? Vejam que insanidade. Amém? Não, aqui diz: pelos mortos não dareis golpes sobre a vossa carne. E tem mais outra coisa. Há outra. Nem fareis marca alguma sobre vós. Nem fareis marca alguma sobre vós. Então, para além disso, não vais fazer nenhuma marca. O que é uma tatuagem? É uma marca acima do teu corpo. Uma marca que destrói a tua pele. Destrói a tua naturalidade, a tua beleza natural que Deus deu. Dizer: eu sou o Senhor. Então, quando tu fazes uma tatuagem, tu estás a dizer: eu sou do diabo. Eu sou do Deus deste século. Eu sou dos demónios. É o que tu estás a dizer. Abre legalidade no mundo espiritual para a opressão e possessão demoníaca, a tatuagem. Assim como o álcool, o consumo de álcool, ou de cocaína, heroína, haxixe, pastilhas de ecstasy, tabaco, tudo o que gera vício. Abre legalidade. E várias outras coisas abre legalidade para a possessão. Usas uma minissaia? Abres legalidade para o espírito de prostituição, de adultério, de fornicação, de orgia, de pornografia, de luxúria, de possuir. Usas um shortinho, idem. Andas com roupa transparente, idem. Aleluia. Arabás. Amaya. Então a tatuagem e o piercing simbolizam também a rebelião e a marginalidade. E a Bíblia nos manda abster-nos delas. Está aqui as referências. 1 de São Licenses 5:22. 1 de Samuel capítulo 15, 21. 22, Apocalipse 21, 8 e 22, 15. Então, no nosso ministério, nós não levamos ninguém a batismo, mas não é porque é a regra do ministério, é porque é a regra bíblica. Há um mandamento para não fazer. Não fazer marca, não fareis tatuagem alguma sobre vós. É bem claro, há um mandamento para não fazer. Pastor, isso é do Velho Testamento. Meu irmão, estamos no Novo Testamento. Há alguma coisa que aboliu isto? Não. O sábado. Andai, que lá, o que é que diz sobre o sábado? Que ninguém te condene pelas minhas festas, pelas luas, pelos meus sábados, diz Deus, no Novo Testamento. Então, no Novo Testamento, tu não és obrigado a guardar o sábado. Não vais ser condenado se tu não guardares o sábado. Se tu quiseres guardar, podes guardar, mas se não guardar... Agora, no Novo Testamento, não há nada a abolir. Os sacrifícios que eram feitos no livro de Levítico já foram cumpridos por Cristo. Já não é para fazer. O holocausto, a oferta pela culpa, a oferta pelo pecado, anda cá em sacrifício de expiação do pecado. Quem quer diga glória, aleluia. Então, os sacrifícios não é mais para fazer. Porquê? Porque está no Novo Testamento, que não é mais para fazer, revogando isso. Mas há alguma coisa a revogar a tatuagem? Não vi. Eu não vi nada a revogar, a dizer que agora não há problema. Não há nada a revogar. Então, meu irmão, é um mandamento. Amém? É um mandamento. Glória a Deus. Olha aqui. Vamos analisar aqui Levítico 18, 22. Aqui nos originais. Glória a Deus. Quem querer diga glória. Levítico 18, 22.
melhor, Levítico 19, 28. Amém? Levítico 19, 28. Amém? Eu escrevi aqui, não é 18, 28, é 19, 28. Levítico 19, 28. Amém? Levítico 19, 28. Olha o que é que diz aqui. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, não dareis golpes sobre a vossa carne, nem fareis marca alguma sobre vós, que é qualquer tipo de marca. Vou pintar, fazer uma pintura. Está aqui, marca, incisão, impressão, tatuagem ou marca. Então, se este versículo aqui do Antigo Testamento tivesse sido traduzido como não fareis tatuagem alguma sobre vós, também não estaria errado. Então aqui vem do hebraico, glória a Deus, quem querer diga glória. Isto aqui é uma palavra que vem do hebraico e que significa o quê? Tatuagem. Amém? Então não é para fazer. Deus ordenou para não fazeres. Mas estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento há alguma coisa que revogou isto? Não. Então está em vigor. Se não há nada revogando, não é? Porque os 5 sacrifícios do Levítico, não é? Foram cumpridos em Cristo. Amém? Glória a Deus. As festas judaicas, não é? Foram cumpridas. A festa da Páscoa, a festa dos pães ázimos e a festa das primícias foram cumpridas em Cristo. Então não é para celebrar. Aleluia, glória a Deus. Então, glória a Deus, o que foi cumprido em Cristo, amém. Não é? Porque foi revogado, mas a tatuagem não há nada a revogar, a dizer que agora podeis fazer tatuagem. Então está em vigor, meu irmão. Está em vigor. Santo é o nome de Jesus. Santo é o nome de Jesus, irmão. Aleluia. Não há nada revogando. Não é? Porque está no Antigo. Então, se eu arrancar o livro de Gênesis, aí é o Antigo Testamento. Então eu arranco. Como é que eu vou saber como Deus criou, quando Deus criou, que Deus criou? Não é? Eu vou arrancar o livro de Gênesis, eu vou deixar de saber como é que o homem foi formado. Ali está a explicar. Amém? O bom escriba tira do seu bom tesouro, do seu coração, coisas velhas e novas. O Velho Testamento e o Novo Testamento. Isso é o bom tesouro. São as palavras que são preciosas para a salvação. Amém? Deus se foi revelando gradualmente. Mas aqui foi uma revelação definitiva. A tatuagem foi ordenado não fazer. Amém? Então foi ordenado e não há nada a revogar. Não há nenhum versículo a revogar no Novo Testamento. Então, se não há nada a revogar, está em vigor. Está em vigor, meu irmão. Vamos então a isto. Ouvir aqui mais um pouquinho das asneiras aqui. Portanto, o tema desta mensagem é um tema forte. Pastor do diabo. Porque em mente é filho do diabo. Não é filho de Deus. E torcendo as palavras do Deus vivo, usando até a própria Bíblia distorcidamente, para enganar, dizendo, se na igreja onde você congrega não é pecado, então não é pecado. Mas se na igreja onde tu congregas for pecado, então aí é uma desobediência à doutrina da igreja. Veja, então quem estabelece a doutrina é a igreja? Olha que loucura, que insanidade. Vamos continuar aqui. Existe uma regra, o que está no velho, está no novo é pecado. Se está no velho, não está. Está só no velho, não está no novo, não é pecado. Amém? A regra da cabeça dele. Onde é que está escrita essa regra? A regra está escrita na cacunda dele. Amém? Existe uma regra? Não. O que as pessoas têm que entender é o seguinte. Aleluia. Tudo o que antes foi escrito, eu não posso remover o Velho Testamento. O Velho Testamento é tão importante quanto o Novo. Olha aí. O que tu tens que entender é se há algo no Novo Testamento a revogar tatuagem, aí tudo bem, mas não há nada a revogar. Olha aí, Romanos capítulo 15, versículo 4. Então o Velho Testamento não é para nós, eu posso rasgar, queimar, deitar fora, ter como esterco, desperdiçar. Olha o que é que diz aqui. Romanos capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que antigamente foi escrito, amém? Então, tudo o que antes foi escrito. Então, antes, Paulo aqui estava escrevendo aos Romanos. Não sei em que ano ele escreveu, mas pode-se pesquisar e ver. Mas antes, o que é que foi escrito antes? O Antigo Testamento. Foi para o nosso ensino. Então, é para a nossa instrução. É doutrina. É sã doutrina.
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Tudo o que antes foi escrito. Então o Antigo Testamento não é descartável. Qual era o evangelho que Jesus utilizava? Era os evangelhos do Novo Testamento? Não. Ele utilizava o Antigo Testamento. Ele utilizava a lei e os profetas e os escritos. A divisão tríplice da Bíblia hebraica, da Tanakh. Ele utilizava o Antigo Testamento. Então, o Antigo Testamento foi escrito antes, foi para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. É bem claro, meu irmão. Ora managai prai surianda lamaya. Alamanai, managai. Glória a Deus. Quem crê, diga glória. Aleluia. Jesus, Ele é maravilhoso. Olha aí. E Ele disse-lhes, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus, ou seja, uma pessoa salva, e se ele é escriba, ele estuda as Escrituras, ele copia as Escrituras, ele analisa as Escrituras, compara as Escrituras, aleluia, é semelhante a um pai de família, tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Então, glória a Deus, Oramagai, Prai, Surya, Cantaramanaya, Rokalamassaya, Ulababababababas. Aleluia, isto é tremendo, irmão. Isto é tremendo, meu amado. Glória a Deus, aleluia, Repanai, Suryandas Neri. Estou sentindo a glória. Amém, glória a Deus. Olha aí, vamos então a isto, meu irmão. Segunda de Timóteo, eu pergunto, Levítico 19, 28, foi inspirado ou não? Foi inspirado. Toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, Levítico 19, 28 continua a ser divinamente inspirado. Foi inspirado, é inspirado e será inspirado para sempre. E proveitosa, então é proveitoso para ensinar, redarguir, ou seja, corrigir e instruir em justiça. Portanto, é útil para repreensão, correção e educação na justiça, para que todo o homem de Deus seja perfeito e esteja perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então, não tem como revogar, porque não há nada revogando no Novo Testamento acerca da tatuagem. A tatuagem foi proibida. Não fareis marca alguma sobre vós, não fareis tatuagem alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Amém? Deus é Adonai. Então, mais uma vez, o tema aqui, um tema forte, pastor do diabo autoriza a tatuagem. Não somente isso, mas introduz um evangelho relativista. Se na tua igreja não é pecado, então não é pecado. Mas se na tua igreja é pecado, então deves obedecer. Estás a desobedecer. E se tu fizeres, estás a desobedecer à doutrina da igreja. Como se fosse a igreja que estabelecesse a doutrina. Vejam que conceito errado de evangelho. Amém? Porque a Bíblia diz que se eles não falarem segundo estas palavras é porque não há luz neles. Então, quem determina a doutrina da igreja é a Escritura. Então a igreja tem que estar de acordo com a Escritura. Se não está, tens de sair dessa igreja e vais para uma igreja que esteja de acordo com a Escritura. É bem claro. Vou continuar aqui. Existe uma regra. O que está no velho, está no novo é pecado. Se está no velho, não está. Está só no velho, não está no novo, não é pecado. Existe uma regra na cabeça achatada pelo pecado deste homem. A regra é da cabeça achatada. Isso não é regra nenhuma, meu irmão. Onde é que está na Bíblia? Onde é que está na Bíblia? Olha, na Bíblia está escrito, se está no velho, mas não está no novo, não é pecado. Onde é que isso está escrito? Quando a Bíblia diz, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. A palavra de Deus, ela é eterna. Então, a palavra, claro que Deus se revelou gradualmente. Só que na revelação gradual de Deus não houve nada revogando nem anulando que não é para fazer tatuagens. Então está em vigor. Entenderam os mistérios, meu irmão? Não há nada revogando, meu irmão. Não há nada revogando. Abolindo. Recamaia somanévia. Lamaia rouva xere bandorogondou. Há alguma coisa revogando?
Que não deves fazer tatuagem, não. Então está em vigor. Não tem base nenhuma bíblica, nenhuma. Ah, porque a tatuagem era feita. Não tem base nenhuma para não ter tatuagem. É tudo costume. Não tem nada de doutrina. Mas não tem nada, eu já provei que tem. Não tem nada, não é? Não tem nada. Vejam como este homem é a própria serpente falando pela boca dele. É a língua bifurcada, meu irmão. Serpente. É complicado, meu irmão. É complicado. Voltando aqui ao texto novamente e provando. Levítico 19, 28. Está aqui. Não tem nada, não tem nada. O que é que... Meu irmão, se fosse uma criança, não é? Desobedecendo ao mandamento do pai, o que é que deveria levar? 2 chapadas, uma em cada face logo. Só que já é grande, não vamos, aí vão considerar agressão, mas convertia-se à chapada. Já olha, deixa de mentir, deixa de enganar. Meu pai do céu, que língua serpentina este homem tem. Não tem nada. Mentindo, claro que tem. Olha lá, isso é média. Claro que tem, meu irmão. Está aqui. Levítico 19, 28. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Aleluia. Glória a Deus. Não fareis nenhum tipo de incisão, corte na vossa carne, no vosso corpo. Nem fareis marca alguma sobre vós. Marca aqui. Amém? Marca. Aqui a palavra marca. Literalmente aqui é tatuagem. Está aqui. Não fareis tatuagem alguma sobre vós. Então existe na Escritura. Eu sou o Senhor. Então se tu fazes, tu estás a dizer que és do diabo. Tu estás a consagrar o teu corpo aos demónios. Estás a dar legalidade a Satanás para te possuir. Bem claro, mas não existe nada. Vejam que mentiroso. Agora, por último, ele diz que é um costume. Porque isto é a estratégia de Satanás. A estratégia de Satanás dos últimos dias é levantar pregadores e líderes e pastores e profetas falsos, apóstolos, para distorcer as Escrituras. Para dizer que a santificação do corpo não é santificação, é usos e costumes. Que o pecado não é pecado, é usos e costumes. É o que é que ele vai dizer aqui no final? Que é usos e costumes. Então já vimos que existe. Costume. Não tem nada de doutrina. É tudo costume. Não tem nada de doutrina. É tudo costume. Não tem nada de doutrina. É tudo costume. Não tem nada de doutrina. Pronto, já vimos que tem doutrina, tem um mandamento, não é? Tem um mandamento para não fazer, então é vedado, é proibido. O cristão pode até fazer, mas se fizer está em rebeldia ao Senhor. E a rebelião é como pecado de feitiçaria e os feiticeiros não entrarão no reino dos céus. Já vimos que tem um mandamento sim e que não foi revogado. Na nova aliança não há nada abolindo ou revogando. Xarabá, Samaia. Eu pergunto, Alá, Masteri, Mandorou, Gondou, Deus falhou? Deus não falhou, Deus errou. Não, é revelação de Deus, é mandamento. E é algo que vai até o dia do arrebatamento, aqui na Terra. Amém? Então não há essa história de tatuagem. Agora, ele vai dizer aqui. É tudo costume, não tem nada de doutrina. Para já, não é? Eu nem vou citar o nome dele, porque aí estamos a fazer propaganda ao mal, ao diabo. Não é? Para já não existe nenhuma doutrina, venha ela de Deus, do diabo, ou dos homens, do homem, que não tenha como conteúdo, propósito e efeito, na vida prática da pessoa, os costumes. Então, uso e costumes, o que é que são usos e costumes? São hábitos. O que é que são doutrinas? Ensinos, instruções, mandamentos. Agora, eu vou mandar o quê? Eu vou doutrinar o quê? Eu vou ensinar o quê? Se eu remover os usos e costumes da doutrina, eu fico sem nada para ensinar. Então, ali diz, não farás tatuagem alguma sobre vós. É mandamento. Não fazer tatuagem alguma sobre vós. É mandamento. Amém? É instrução. O conteúdo dessa doutrina é
o ato de tatuar, que não devemos fazer. Se eu remover os usos e costumes, que é o mau costume de tatuar, se eu remover, vou dizer não. Então removi os usos e costumes de doutrina. Na tua igreja vocês têm usos e costumes, na nossa só temos doutrina. Isso é hipocrisia, dizer isso é hipocrisia e fariseísmo moderno. Porquê? Então tu pregas o quê? Uma utopia, uma teoria sem prática. Ou uma utopia, uma coisa impossível de ser colocada, não é, na vida da pessoa. Fica apenas no sonho, é uma quimera. Então vejam que coisa diabólica, meu irmão. Isso é uso e costume, não tem nada de doutrina, não sei o quê, papapá. Não é? Meu irmão, os obreiros, os pastores que me dão mais nojo são estes que ficam dando desculpas para o pecado. Dizendo que o pecado agora já não é pecado. Minissaia agora não é pecado, agora é apenas uso e costume. Shortinho agora já não é pecado, lascívia, sensualidade, roupa sensual. Não. Nem é obra da carne que te vai levar para o inferno, conforme Gálatas 5, do 19 ao 21. Nem estás desobedecendo a 1 Timóteo 2, 9 e 10. De igual modo, as vossas pessoas se apresentem com traje honesto, com pudor e modéstia. Então não é preciso mais vestir com pudor. Podemos desobedecer aos mandamentos. Então, o evangelho relativista, liberal, mundano, carnudo, não é deste pastor aqui que deu lugar ao diabo. Então ele pertence ao diabo. Ele está levando as pessoas não para aceitar o verdadeiro Jesus. Jesus te liberta destas coisas mundanas e carnudas. Mas, nestas igrejas satânicas, estes pastores e na internet, e aqueles que seguem eles na internet, nos podcasts, não é? Estão oprimindo, porque as pessoas que estavam saindo do erro estão voltando ao lamaçal do pecado. Alai, Saramanaia, Orabagai, Lamasta é igual a mulher de Ló, não é? Nestas igrejas satânicas. Então vamos lá ver. O que é que a palavra de Deus nos diz sobre a questão dos usos e costumes? É bem claro. Amém? Tu depois podes confirmar. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Mas vamos ler o contexto. A partir do 13. Não é? Diz aqui, exortação à santidade, que não faz parte dos originais, mas é um comentário. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento. Xarabagai. Obviamente que isto aqui é uma palavra figurada. Chama de figura de linguagem. Aleluia. O teu entendimento literalmente não tem lombos. Não é? Tu tens os lombos ao qual metias um cinto nos lombos do corpo. Mas aqui é do entendimento, que é uma das faculdades da alma. O que quer dizer que tu tens de estar preparado, tens de estar cingido, tens de estar bem ajustado. Preparado para sair para o combate, para a guerra. Aleluia. Sede sóbrios, ou seja, prudentes, e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Cristo. A graça é um favor que tu não merecestes para seres salvo. Diz aqui, como filhos obedientes, não é? E não desobedientes. Então, o contrário da desobediência é o quê? A rebeldia, a rebelião. E a rebelião é como pecado, feitiçaria. Os feiticeiros não entrarão no grande chão. Não vos conformando com as concupiscências, com os maus desejos da carne, não é? com as paixões, aqui epitomia, maus desejos daquilo que é proibido, que antes havia na vossa ignorância. Glória a Deus, aleluia. Mas como é santo, ou seja, separado, consagrado, dedicado àquilo que vos chamou, não é? Ágios, como é santo, diz aqui limpo, sem mancha, amém? Aqui no original, sem mancha, sagrado, aleluia, Arabacai. Sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Espera aí, toda a vossa maneira de viver. Aqui, maneira de viver do original grego é anastrofe, ou seja, modo de vida, conduta, comportamento, postura. No dicionário Vine, se tu tiveres o dicionário Vine, eu tenho o dicionário Vine em livro mesmo. Diz lá, costume, literalmente costume. A anastrofe é costume. Então eu tenho que ser santo até nos meus usos e costumes. Então se essa história do meu corpo, meter ou não piercing, pintar, como as mulheres gostam de andar pintadas, com maquiagem, com furar a orelha e meter argola igual às escravas do Antigo Testamento, não é? Aleluia, repanagassaia. Oh, glória a Deus, tem que ser santas, meu irmão. A Bíblia, até nisso, o teu corpo é o templo de Deus e é santo. Amém? Se tu gostas de andar pintada, fantasiada, maquiada, com piercings, tatuagens, brincos, argolas, estás em pecado diante de Deus.
Estás em pecado, tu não estás em santidade. Então, se isso é uso e costume, o teu costume tem que ser santo, separado. Separado das vaidades, separado do que é mundano, do que é exibicionista. Amém? Amém? Porque quando está escrito ser santo, porque eu sou santo. Então há mandamento para ser santo até nos usos e costumes. Não é? Então isso aí não é desculpa. Toda a doutrina tem como conteúdo os usos e costumes. Portanto, a Bíblia diz, aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe com as tuas mãos. Então, qual é o objetivo da doutrina? É mudar os teus usos e costumes. Não é? O que mentia, não mintais mais uns aos outros. Antes falar cada um ao seu próximo a verdade. Então, o objetivo da doutrina é modificar os teus usos e costumes. Então não tem como dissociar, separar doutrina de costumes. Embora sejam duas coisas distintas, estão interligadas, estão intimamente ligadas, são intrínsecas. Não se pode separar. Há uma sinergia entre uma e outra. Não se separa a doutrina dos e costumes. Por vezes até se confundem na Bíblia. Mas isso aí é tema para outro estudo. Vamos então aqui, refutar aqui este charlatão, que anda aí a ganhar dinheiro com os babacas que lhe dão. Era bom que ficasse sem dinheiro nenhum e tivesse que ir trabalhar, que aí deixava de dizer asneiras na internet para enganar o povo. Vá trabalhar. É tudo costume, não tem nada de doutrina. Tudo o que não lhe agrada, porque ele quer levar a vida mundana, conforme lhe agrada, é uso e costume. Aquilo que dizem que é pecado, o pecado agora ficou... Não é? O pecado agora ficou tão fraquinho que agora virou uso e costume. Agora nada é pecado. Então agora tudo diz o costume. O que era pecado antigamente agora virou uso e costume. Vejam a insanidade. Mas qual a necessidade de um cristão fazer tatuagem? Às vezes a pessoa quer fazer tatuagem, tá, irmão. Se você quiser cortar o cabelo, raspar, o problema é seu. O cabelo é seu, Você tá do seu corpo que você quiser, Por que você está se intrometendo na vida das pessoas? Veja, então pode fazer tudo. Se quiser fazer, claro que pode. Não é? A Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Eu posso porque eu tenho liberdade. Mas diz a Bíblia, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Não é? Tem gente dando ocasião à carne. Está em Gálatas. Amém? Está no livro de Gálatas. Vamos aqui. Gálatas, capítulo 5, versículo 13. Olha o que é que diz aqui. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. E a gente tem liberdade, até para pecar. Só que a Bíblia diz, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é lícito, mas nem tudo edifica. Aleluia. Orabacantara managandara bacantara managaya. Rova la managasaia. Rebanaga suricanta la manaia. Aleluia, glória a Deus. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir uns aos outros no amor. Então é obra da carne, meu irmão. Tatuagem é obra da carne. Piercing, pintura, joia, maquiagem. Aleluia. Rebanaga saia, obra da carne. Obra da carne. Quem comete tal coisa não entrará no reino dos céus. É carnalidade. Não é espiritualidade, meu irmão. Não é? Então, que evangelho este pseudo pastor ou este pastor está pregando? Este pastor de bodes, porque quem o seguir tem que ser um bode rebelde, por isso é que vai atrás do... É pastor segundo a sua própria concupiscência. Se a mulher gosta de andar seminua, faz o que quer, então vai andar seminua, com minissaia e shortinho. Não é? Se o varão gosta de andar seminu, de calção e sem camisa, vai seguir este pastor. Se gosta de pintar o cabelo de amarelo, de rosa-choque, vai seguir este pastor. Vai fazer o que ele quer do corpo e da vida, porque pode fazer tudo. Então nada é pecado. Vejam que insanidade, que evangelho insano. Mas qual a necessidade de um cristão fazer tatuagem? Às vezes a pessoa quer fazer tatuagem, tá, irmão. Se você quiser cortar o cabelo, raspar, o problema é seu. O cabelo é seu, Você tá do seu corpo que você quiser, Quer dizer que para este pastor, a mulher pode cortar e raspar o cabelo. Olha o que é que diz a Bíblia. Vejam o quão herege este homem é. Terrível. 1 de Coríntios. Mas ele fala muitas verdades. Ele pode falar muitas verdades. O diabo sabe 100% das verdades da Bíblia. Se ele pregar 99,9% de verdades, mas 0,1% de mentira, essa mentira poderá levar a que muita gente vá para o inferno.
Então os falsos mestres, os falsos profetas, eles falam muitas verdades. Mas no meio metem algumas mentiras. E um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de pecado contamina todo o corpo. Então vamos lá ver. Pode raspar o cabelo, pode cortar, pode fazer o que quiser. Amém? Olha o que é que diz aqui. Vamos então ouvir aqui. Sede meus imitadores, como também eu de Cristo. 2 E louvo-vos, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e retendes os preceitos como vô-los entreguei. 3 Mas quero que saibais que Cristo é a cabeça de todo o homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus a cabeça de Cristo. 4 Todo homem que ora ou profetiza, tendo a cabeça coberta, desonra a sua própria cabeça. 5 Mas toda mulher que ora ou profetiza com a cabeça descoberta, desonra a sua própria cabeça, porque é como se estivesse rapada. 6 Portanto, se a mulher não se cobre com véu, tosquie-se também. Mas, se para a mulher é coisa indecente tosquiar-se ou rapar-se, que ponha o véu. Amém? Aqui no versículo 6, amém? Então há um princípio de autoridade. Entende, irmão? O homem é o cabeça da mulher. E toda a mulher, aleluia, que ora ou profetiza com a cabeça descoberta é como se estivesse rapada. Ou seja, é escandaloso, é vergonhoso aos olhos de Deus. Né? E portanto, se a mulher não se cobre com o véu, tosquice também. Aqui está a dizer, olha, se não se cobre com o véu, depois já vais ver, tosquice também. Ou seja, isto é uma ironia. Olha, então tanto faz, já que tu não te cobres com o véu, então podes tosquiar. Arabacantai. Labassa-maia. Mas para a mulher é coisa indecente tosquiar só rapar-se que ponha o véu. Amém? Depois tu vais ver aqui mais à frente. Aleluia, glória a Deus. Portanto, a mulher deve ter sobre a cabeça um sinal de poderio por causa dos anos. Repandaga subicantola manaia. 13. Julgando vós, meus, é decente a mulher ora Deus descoberta? Ou não vos ensina a mesma natureza que é uma desonra para o homem ter o cabelo crescido? Então cada um pode fazer o que quer, pode, só não vai ser aprovado por Deus. Naquele dia, só não vai estar preparado para o dia do arrebatamento, não está vivendo em santidade. Mas para a mulher ter o cabelo crescido, e aqui não é crescendo, é completo, crescido é honroso porque o cabelo lhe foi dado em lugar do véu. Então, Arabacantaramanaia, Lamantaraia séria, louvar bando glória praia samaia, aleluia, chorabacamanagaduri cantaramana. Então está aqui o mandamento, meu irmão, para a igreja da graça. Não é? Se alguém quiser ser contencioso, nós estamos tempos tal costume, nem as igrejas de Deus. Então a mulher deve deixar crescer livremente o cabelo e o varão não deve deixar crescer, deve tosquiar, ou seja, cortar. Tosquiar não é rapar. Amém? São coisas diferentes. Embora ambas são pecado na mulher. E o varão deve tosquiar. Bem claro aqui, meu irmão. Então vejam aqui a distorção satânica deste herege. Aqui. Mas qual a necessidade de um cristão fazer tatuagem? Não sei se a pessoa quer fazer tatuagem, faz, irmão. Se você quiser cortar o cabelo, raspar, o problema é seu. O cabelo é seu, ué. Você tá no seu corpo que você quiser, ué. Está no seu corpo, você faz o que quiser. Está no corpo. Então, se a pessoa quiser se prostituir, se uma mulher se quiser deitar, né, fazer um bacanal, uma orgia com 20 homens ao mesmo tempo, ou 10 homens ao mesmo tempo, pode fazer. Não é? Que então pode fazer o que quiser. Se um homem se quiser deitar com um homem, pode também. Uma mulher quer se deitar com mulher, também pode. Então vale tudo, porque o corpo é teu, tu podes fazer o que tu quiseres. Vejam que o que está implícito. Ele não falou tudo isto, mas está implícito. Isto aqui gera na mente de quem está a ouvir, é a própria serpente falando, porque a boca fala do que há em abundância no coração. Então no coração dele está o pecado. Por isso é que ele apoia abertamente o pecado. Amém? Então vejam algo satânico aqui falado. E depois diz aqui uma coisa muito... Por que você está se intrometendo na vida das pessoas? Por que você está se intrometendo na vida das pessoas? Intrometendo. Então o que é que ele quer? Então não se pode falar do pecado. A pessoa está no segundo casamento, eu não posso intrometer. Ou seja, se eu pregar que qualquer que deixar a sua mulher e casar com outra adultera, conforme as palavras de Jesus em Mateus 10, aliás, em Marcos 10, 11 e 12, e conforme 1 Coríntios, as palavras de Paulo, 1 Coríntios 6 e 10, não sabeis que os adúlteros não entrarão no reino dos céus? Se eu pregar isto aqui, quem tiver a ouvir vai dizer que eu me estou a intrometer, ou vai pensar, o diabo vai meter na cabeça, olha, aquele pastor lá do podcast falou, não é?
que isso aí, ele não se pode intrometer na tua vida, está-se a intrometer. Então as pessoas ficam indignadas, já não aceitam a palavra. Porquê? Porque eu estou-me a intrometer, porque eu estou a falar do pecado da pessoa. Anda, sai! Vejam que coisa diabólica, que doutrina diabólica deste pastor ou pseudo-pastor. Vejam que doutrina diabólica, meu irmão. Não é? O que é que se está a intrometer na vida das pessoas? Quer dizer, então peraí, então se eu não posso intrometer, chega um casal de lésbicas para ir a batismo, queremos ir a batismo, então eu não posso intrometer. Não posso dizer que é pecado porque estou-me a intrometer. Então eu tenho que permitir que elas vão a batismo, tenho que deixar. Então se chega um casal de dois homoafetivos, um homem que ama outro homem, dois amantes, querem ir a batismo, eu também tenho que deixar. Porquê? Porque eu não posso intrometer na vida das pessoas. Vejam o nível de babaquice e de idiotice. Você está se intrometendo na vida das pessoas. Mas o que... Vamos então aqui, ouvir mais pérolas aqui. Vamos aqui refutar. Mas o que Paulo diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ué, mas é se a lícito pessoa... fazer uma tatuagem, mas convém pra quê? Qual a necessidade? Em que glorifica o da Senhor? pessoa... Aqui quem estava a entrevistar estava a falar. O que é que isso glorifica? Para quê? Não é? Qual é a edificação? Qual é a exortação? Qual é o consolo? Anda, ok. Qual é a conveniência? Isso convém? Fica o da Senhor... pessoa, da sua vida, irmão. A pessoa quer fazer, deixa a pessoa fazer, ué. Só quer fazer, tu não podes. Então não podes nem dizer nada. Não pode nem pregar contra isso. Então ela pode fazer do cabelo que quiser. Então o homem, se quiser, pode andar de cabelo comprido. A mulher, se quiser, pode rapar a cabeça. Então ela rapar não só o tosquear, porque já o tosquear, o cortar já é pecado, mas pode rapar também. Pode fazer o que quiser. Não é? Se a pessoa quiser andar nua ou seminua, ou com roupas sensuais, até mesmo dentro da igreja, pode. Pode, se quiser meter um vestido transparente e ser uma pregadora e pregar, também pode. Vale tudo. Se quiser meter um tomara que caia e os seios a saltar cá para fora, também pode. Vejam que coisa do capeta. Que coisa do capeta. Porque está implícito. Claro que há algumas coisas ele não falou, mas isto está implícito. É a mentalidade satânica deste homem. Que está sendo usado pelo diabo para introduzir. Porque o diabo não vai vir com chifres, cauda e rabo. Não é? Não vai, aleluia, não vai vir com chifres, com cauda e tridente. Não, o diabo não vai chegar para ti assim, ele vai chegar bonito, como um pastor, como um pregador, né? Com falinha mansa, falando muitas verdades, mas no meio mete as heresias de perdição, as doutrinas de demónios. Fica o da Senhor... pessoa, da sua vida, irmão. A pessoa quer fazer, deixa a pessoa fazer, ué. Agora você quer se intrometer na vida da pessoa, né? Irmão, é complicado. Então, se nós não nos intrometemos na vida da pessoa, no bom sentido, não é que vamos apontar a pessoa a isso, mas vamos pregar no geral. Não é? A carapuça serve a quem a quiser enfiar. Se eu estou pregando que o álcool, os produtos que geram toxicodependência, aleluia, e o tabaco é pecado e escraviza o homem e leva ele a servir a dois senhores, então eu já não posso mais pregar porque a pessoa quer fazer, então eu não posso mais, tenho que deixar fazer. Né? Se eu vejo que alguém está a cair no buraco, no abismo, a pessoa quer largar a esposa para casar com uma novinha, um indivíduo que quer largar a velhinha para casar, eu não posso falar que isso aí é adultério. Não porque ela quer fazer, então eu tenho que deixar fazer, não posso falar nada. Vejam que evangelho satânico está sendo pregado nas redes sociais, propagado e tem milhares e milhões de seguidores e visualizações, este tipo de coisas. É algo diabólico. Geralmente, quando a pessoa faz uma tatuagem, é para expor aquele desenho que fez no corpo. Qual a necessidade de fazer uma tatuagem para expor? Quando você compra um carro bonito, você compra pra quê? Amém? Estou a entrevistar. Qual é a necessidade de expor? Para andar. Quando você, corta o cabelo, põe uma bela roupa, é pra quê? Pra estar bem. Não, é pra expor também, pro povo ver que você tá andando bem arrumado. Isso é hipocrisia, irmão. Amém? Irmão, é uma vaidade, irmão. Não há nenhuma necessidade de se fazer uma tatuagem. Amém? Amém? O tempo aqui não permite, mas é assim, só para tu entenderes. Porquê é que o cristão não deve usar tatuagem? Amém? Olha aqui este detalhe aqui. Aqui não é Levítico 18, 28, é 19. Porquê é que o cristão não deve? Por muitos motivos. Aqui estão 9, mas são muito mais.
Isto são apenas alguns dos mais importantes, mas há mais. Amém? Eu vou aqui ler. Deus fez o homem perfeito e sem tatuagens. Gênesis 1:31. E viu Deus que tudo quanto tinha feito, eis que era muito bom. Muito bom sem tatuagens. Eclesiastes 3:14. Tudo o que Deus faz dura para sempre, e nada se lhe deve acrescentar e nada se lhe deve retirar. E isto faz o Senhor para que haja temor diante dele. Então, a pessoa que tem temor de Deus não vai acrescentar uma tatuagem ao corpo. Não vai acrescentar, aleluia, botox nos lábios para ficar com os lábios mais carnudos, mais sensuais. Andanaia sémia, canto lá, manaia sémia. Aleluia. Não vai colocar silicone nos seios para ficar com os peitos, não é, mais volumosos. Nem vai colocar silicone nas nádegas. Repandaia subi, canto lá, managa chaia. Deus fez tudo perfeito. Aleluia. E nada se lhe deve acrescentar ou retirar. Então, a tatuagem é um acréscimo que não vai trazer nenhum benefício. Deus fez Adão e Eva com ou sem tatuagens? Sem tatuagens. E viu Deus tudo quanto tinha feito e era mau? Não, era bom e muito bom. Então, tu queres fazer algo melhor do que Deus? Tu queres alterar a perfeição de Deus? Não é? Porque o homem foi feito à imagem conforme a semelhança de Deus. Isto é um argumento muito forte para não fazer tatuagens. Não é? Segundo, porque a Bíblia proíbe. Levítico 19:28. Aleluia. Não fareis tatuagem alguma sobre vós. Está lá. Nem fareis. Aleluia. Aleluia. Eu sou o Senhor. Então é a ordem do Senhor, do próprio Senhor, da boca de Yahvá, da boca de Adonai, da boca de Yeshua, da boca de Deus. Quando tu fazes uma tatuagem, tu estás a dizer: eu sou do diabo, eu sou do demónio. Acabou. Tu estás a dar legalidade. Amém? 3. Destrói o corpo que é o templo do Espírito Santo. Amém? Eu não vou abrir a Bíblia, mas vocês abrem em casa. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? E se alguém destruir o vosso corpo que é o templo de Deus e que é santo, Deus o destruirá. Porque quando tu marcas com ferro, porque há várias maneiras de tatuar desde a antiguidade, marcas a ferro, queimas a pele, pintas a pele, não é? Feres a tua pele, a tua carne, tu estás a destruir o teu corpo que é o templo de Deus e Deus vai destruir naquele dia, tu não vais ter salvação. Amém? Causa enfermidades. Amém? Causa enfermidades. Glória a Deus. Os teus príncipes se tornaram enfermos com frascos de vinho. Assim como o vinho causa enfermidades, a tatuagem, há dezenas e dezenas, centenas de estudos na internet que causam enfermidade. Né? A tatuagem, aqui está o infame. Para quem quiser saber quem é o infame, não vou citar aqui o nome, mas está aqui. Quem quiser saber quem é o infame. Então a tatuagem, meu amado, olha aí. Tatuagens, quando realizadas de forma insegura, podem causar infecções e outras complicações. As infecções podem ser bacterianas, virais, como a hepatite B, C e HIV. Olha aí, HIV que é uma doença que não tem cura. E que eventualmente leva à morte mais cedo. Reduz a esperança de vida da pessoa e ofúngicas. Além disso, podem ocorrer reações alérgicas, caloides, cicatrizes elevadas e agravamento de doenças de pele já existentes. Então, a tatuagem é algo bom ou mau? Gera saúde ou enfermidade? Enfermidade. Está aqui, meu irmão, bem claro. Oh, ramaia séria. Oh, ramaia claia subnéria. Do cormai clovrai clá plá subnévia. Olha aí. No entanto, dois procedimentos podem trazer riscos à saúde. Uma em cada 5 pessoas que fazem a tatuagem ou colocam piercing pegam alguma infecção como hepatite ou sífilis. Depois de fazê-los, além disso, sintomas como inchaço e queimação são frequentes. Há vários estudos sobre isto. Né? Então, este pastor é o pastor do diabo. Isto é doutrina de demónios, meu irmão. Desperta, ou tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo esclarecerá. Pastor do demónio, de Deus não. Não tem nada de Deus aqui, meu irmão. Ele prega muitas coisas boas, meu irmão. O diabo prega muita coisa boa. Também. O diabo também é um pregador. Prega muito. E prega muito bem. Sabe a Bíblia de capa a capa.
Amém? Então, a tatuagem ela causa enfermidades. Amém? A tatuagem é coisa do mundo que jaz no maligno. 1 João 2, 15-17. Não ameis o mundo nem aquilo que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. 1 João 5,19. O mundo inteiro jaz no maligno. Tiago 4,4. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que há amizade com o mundo e inimizade contra Deus? Então, se tu fazes uma tatuagem, tu te tornas inimigo de Deus. Em 1 Tessalonicenses 5,22 diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. Tatuagem é a aparência do mal. As tatuagens geralmente está relacionado com a marginalidade, a prostituição e a toxicodependência. Não é? A marginalidade e também com o movimento punk, que é rebelde. Os punks também gostam muito de fazer tatuagens, também no heavy metal, em vários estilos de música mundana. Portanto, é a aparência de mal. Não é? Por exemplo, tem membros de máfias, autênticas máfias japonesa, Yakuza, não é? As maras que são grupos de marginais, são as máfias da América Central, não é? Todos eles membros têm que ter uma tatuagem. Não é? E o que é que eles fazem? Roubam, matam e destroem, sequestram, abusam, destroem, vandalizam, não é? Só fazem o mal. Não é? Então está relacionada à marginalidade. Glória a Deus. 7. Consagra o corpo aos demónios e abre legalidade para a possessão. Amém? 1 de Reis 18, 28 e 29, conforme já lemos, não é? Chegando ao meio deles, se retalhavam com facas e lancetas e profetizavam. Aleluia. Então a tatuagem é um portal para os demónios entrar no teu corpo. É uma legalidade. Os demónios no mundo espiritual operam segundo legalidades. A Bíblia diz: não deis lugar ao diabo, não deis brecha, espaço, não abras a porta para Satanás. Tatuagem é uma porta aberta. Foi Jesus que disse: Rabanda, eis que eu estou à porta e bato. O pecado jaz à porta, mas sobre ele deves dominar. Aleluia, aleluia. Então a porta do teu coração, aleluia, tem que estar, tens de deixar entrar Jesus, mas se tu deixas entrar o pecado vai-te levar à morte espiritual. Vai-te devorar. O desejo dele é te devorar, te destruir. Então é bem claro, meus irmãos. A tatuagem, ela não é uma necessidade, mas sim uma vaidade. Salmo 4, 2 e 3. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Agora, pois, sabei que o Senhor separou para si aquele que é piedoso. O Senhor o ouvirá quando eu clamar a Ele. Aleluia. Salmo 24, do 3 ao 5. Aleluia. Diz a palavra do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, pois ele afundou sobre os mares e sobre os rios e afirmou: quem subirá ao monte do Senhor e quem habitará no seu lugar santo? Aquele que é limpo de mãos e puro de coração e que não entrega à vaidade a sua alma, nem jurei enganosamente. Aleluia. Esse será a bênção do Senhor e a justiça do Deus da sua salvação. Então é bem claro aqui. Não é tatuagem, ela não é uma necessidade. Tu tens necessidade de comer, de beber, de descansar, de dormir, de te vestir, mas não de te enfeitares com joias, de furares orelhas e meteres argolas, né? E nem de colocares um piercing ou uma tatuagem. Isso não é uma necessidade, é uma vaidade. E quem é vaidoso não vai entrar no reino da glória. Vamos aqui, novamente, ouvir aqui mais um pouco e refutar aqui as afirmações. Para andar. Quando você corta o cabelo, põe uma bela roupa, é pra quê? Pra estar bem. Não, é pra expor também, pro povo ver que você tá andando bem arrumado. Isso é hipocrisia, irmão. Chamando os outros de hipócritas. Agora já vais ver quem é que é hipócrita. Vou continuar aqui. Vamos aqui para a reta final aqui. Vamos ouvir aqui. Mas e o que a Bíblia diz em Levítico lá? Não farás marcas em seu corpo, nem pelos mortos. O que quer dizer aquele texto? Não é pra fazer pelos mortos. Se a pessoa desenha uma tatuagem com um leão, o leão tá morto? Veja que ignorante. Veja que ignorante. Amém? Né? O texto fora do contexto é pretexto para heresia. Levítico capítulo 19, versículo 28. Diz assim:
pelos mortos não dareis golpes sobre a vossa carne, nem fareis tatuagem alguma sobre e nem fareis. Então é mais do que uma coisa. É uma coisa mais outra. Então não importa se é pelos mortos ou pelos vivos. Porque há um segundo mandamento. Nem sequer fareis tatuagem alguma sobre vós. Eu sou o Senhor. Bem claro que o mandamento, olha aqui. Não tem só a parte dos mortos. Pelos mortos não ferireis a vossa carne. Não dareis golpes sobre a vossa carne, ou seja, sobre o vosso corpo. Tem uma vírgula. Nem fareis. Então tem outra coisa. Tem mais coisas. Não é só uma coisa. Nem fareis marca alguma. Alguma. Tatuagem alguma. Não importa se é pelo morto, se é pelo vivo. Sobre vós eu sou o Senhor. Anda, caia, maia. Nem fareis tatuagem alguma. Mas eles gostam de distorcer. Né? Vamos lá ver aqui. Tem aqui tatuagens que é para o diabo. Agora aqui, vamos ver, tatuagem de Jesus. Qual é a diferença? Nenhuma. Capeta puro. Então, tatuas um leão representando Jesus. Tatuas um cordeiro. Tatuas o Jesus na cruz. Estás igual ao católico. Estás igual ao católico. Estás na idolatria. Olha o que é que diz, olha o que é que diz a palavra do Senhor. Então falou Deus todas estas palavras, dizendo: 2 Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. 3 Não terás outros deuses diante de mim. 4 Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. 5 Não te encurvarás a elas nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. 6 E faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Amém? Então, qual é a diferença? Qual é a diferença entre a tatuagem de Jesus? Está aqui, tatuagem de Jesus. Amém? E a tatuagem do demónio? Qual é a diferença entre a tatuagem de Jesus está aqui? Qual é a diferença? Qual é a diferença entre a tatuagem de Jesus e a tatuagem do demónio? Há alguma diferença? A meu ver, não há. A Bíblia diz pelo profeta Malaquias: então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Malaquias 3,18. Amém? Então, para mim não há diferença. É tudo capeta, tudo gente que deu lugar a Satanás, deu legalidade ao diabo. Se diz que é cristão, é um cristão rebelde, Raimundo, pé na igreja, pé no mundo. Tem que se converter, tem que nascer de novo. Deu lugar a Satanás. Então, quando alguém vem do mundo com tatuagem, nós mandamos a pessoa tirar a tatuagem. A menos que não tenha dinheiro, não tenha possibilidade para o fazer. Mas logo que a tenha, tem que a tirar. Porque a Bíblia diz: abstendo-vos de toda a aparência do mal. E geralmente a pessoa que faz a tatuagem é para a mostrar, não é para a esconder. Não é? E há quem faça tatuagem em várias partes do corpo. Nem convém mencionar. Até nos peitos, até nas nádegas, até nas virilhas, até nas partes íntimas fazem. E até metem piercing em todo lado. Então é para quê? Para se mostrar, para se exibir. Uma vaidade, meu irmão. E é algo diabólico, a meu ver, algo extremamente diabólico. Continuando aqui a ouvir aqui este verão,
Eu não citei o nome, claro que vocês vão saber que é para não o seguir, tá? Já mostrei a imagem, mas eu não vou promover diabos aqui. Mas e o que a Bíblia diz? Vamos aqui. Mas não existe um pacto de sangue, Não. de tatuagem aqui, porque... Não existe nada. Esse nada, não inventa moda, irmão. Você não é levita, você não é judeu, você está querendo virar judeu e gosta de irmão, coloca a arca dentro da igreja, anda de quepá na cabeça, talit no peito, um bando de bobo. Veja como a serpente distorce, amém? Aleluia! A Bíblia não fala de pacto de sangue na tatuagem, mas fala do quê? Pelos mortos, não dareis golpes sobre a vossa carne. Porquê? Porque os cultos pagãos, muitos deles, envolvem o quê? Invocação dos espíritos dos que já morreram. Então há uma consagração, há uma legalidade, há uma brecha que diz: nem farás tatuagem alguma sobre vós, eu sou o Senhor. Então quando tu fazes uma tatuagem, tu estás a dar legalidade a uma possessão demoníaca. Essa é que é a realidade. No mundo espiritual abriste a porta para Satanás. A Bíblia diz: não deis lugar ao maligno. Aleluia! Não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Amém? Efésios 4:27 ou 5:27. Não deis lugar ao diabo. Amém? É complicado. Vamos ouvir a última. A penúltima. Fala aqui. Irmão, mas daqui a pouco vai estar todo mundo tatuado. Problema- Tem até uma missionária que é Miss Tatu lá da O Bahia. problema Lá. é de todo mundo. Ou seja, o problema é deles. Tu não tens que falar nada, não tens que criticar, não tens que te meter na vida das pessoas. Foi aquilo, não tens que te intrometer na vida das pessoas. Então, cada um faz o que quer. Então as pessoas vão na igreja, eu não posso pregar contra o pecado. Porque qualquer coisa que eu falo, alguém vai achar que eu estou-me a intrometer na vida dela. Porque se eu falar contra o tabaco, a pessoa é fumadora, estou-me a intrometer. Se eu falar contra os tóxicos, eu estou-me a intrometer na vida de quem ingere cocaína. Não é? Se eu falar contra a anda, caia, sai droga, não é? Se eu falar contra o tabaco, eu estou-me a intrometer na vida das pessoas. Vejam que coisa do capeta, que coisa infernal. Não se pode mais pregar, não se pode mais falar. Irmão, mas daqui a pouco vai estar todo mundo tatuado. Problema. Olha, ele interpretou bem, da forma como ele está pregando, cada um faz o que quer, então não é pecado, em parte alguma, na Bíblia não é pecado, é o que ele disse. Então, o que é que o entrevistador perguntou? Então daqui a pouco toda a gente vai se tatuar, se não é pecado. O problema é deles, o problema é de quem faz, não sei o quê, o problema é deles. Vejam que coisa do inferno. Então, isto é o chamado Evangelho ou melhor, salvação sem arrependimento. Isto é um Evangelho sem a santificação, removendo. Não há então regra para ninguém, não se pode falar nada de pecado porque alguém acha que eu me vou estar a intrometer na vida da pessoa. Veja que coisa do inferno, que doutrina demoníaca. Portanto, esta dita pastora aqui se gloria de ser a pastora mais tatuada do mundo. Ayala Pavi, mais tatuada, até a língua bifurcou, cortou a língua em duas, e também houve outra agora também famosa, cortou a língua em duas, famosa ex-atriz de filmes XXX, de filmes imundos, agora também cortou a língua em duas. Então veja, Antes parecia uma pessoa normal, agora parece, sei lá o quê. Parece uma anormal. Já não era muito normal, tinha algumas vaidades, mas agora tem muito mais. Agora é mais tatuada do mundo. Destruiu, se tinha alguma beleza, que Deus lhe deu, destruiu a beleza. Pela feiura satânica das tatuagens e dos piercings. As pessoas não têm noção do que é que estão fazendo. Então, porque ele citou aí uma pastora tatuada. Então, se a pastora pode, o que é que as ovelhas dela vão dizer? Então eu também posso. Porque ela é o exemplo. Ela é exemplo
das fiéis e dos fiéis. Então é isto, estamos a chegar a um nível mesmo baixo, vil, no mundo gospel. Irmão, mas daqui a pouco vai estar todo mundo tatuado. Problema- Tem até uma missionária que é Miss Tatu lá O da Bahia. problema Lá. é de todo mundo. Para de querer falar que é pecado, que a Bíblia não diz que é pecado. A Bíblia diz que é pecado. Amém? A Bíblia diz o quê? A Bíblia diz o quê? Não farás marca alguma, tatuagem alguma sobre vós. Então a Bíblia diz. Então este homem é usado pelo capeta para distorcer. Foi assim que Deus disse? Foi assim que Deus disse? Quando Satanás falou para Eva, enganando a Eva lá no Éden, é o mesmo Satanás operando pela boca desta serpente chamada pastor. É uma serpente. No mundo gospel, enganando o povo. Enganando o povo e ganhando dinheiro ainda, porque se é convidado para os podcasts, se calhar até lhe pagam dinheiro. Vive disso, eu não o vejo trabalhando, vai trabalhar, pega uma enxada, vai cavar. Né? Se ninguém lhe desse dinheiro, se ninguém lhe pagasse cachê para ir pregar em parte alguma, já deixava de disseminar este veneno. Mas pagam, ainda pagam para envenenar o meio cristão. Para de querer criar doutrina quando não é doutrina. Distorcendo, é claro que é doutrina. É doutrina, sim! A tua voz não vai soar mais alto que a minha. Você tem tatuagem? Eu não tenho. Por quê? Porque eu não gosto. Vai lá e tatua. Eu não gosto, irmão. Eu não gosto de tatuagem. Faz uma pimentinha no Se eu gostasse, eu fazia o símbolo do Flamengo aqui no meu braço, mas eu não gosto. Repara, se eu gostasse, fazia o símbolo do Flamengo, ainda por cima é idólatra de futebol. Vejam, ainda por cima é idólatra. Se ele gostasse de tatuagem, ele não gosta, mas os outros aconselho a fazer. Olha aí, vamos continuar. E pronto, é. Faz o um fato mascote. de eu não gostar, o fato de eu não usar, não me dá o direito de dizer que é pecado se a Bíblia não diz que é. Mas a Bíblia diz que é! É pecado! Agora repara, olha o que é que ele disse aqui sobre a questão do Flamengo. Vês quem é que é o hipócrita agora? É ele. Ele é que é o hipócrita. Porquê? Porque ele prega o que não vive. Prega a tatuagem e não tem. Não quer fazer. Então ele tem que se tatuar todo. Tem que meter os chifres de Satanás. Ele tem que meter aí uns 2 chifres, um em cada lado, igual agora estão fazendo aí uns implantes de chifres também, para ficar parecido com o diabo, que é o pai dele. Vamos agora aqui ouvir. De tatuagem. Faz uma pimentinha no Se eu gostasse, eu fazia o símbolo do Flamengo aqui no meu braço, mas eu não gosto Olha aí. de tatuagem. Faz uma pimentinha no Se eu gostasse, eu fazia o símbolo do Flamengo aqui no meu braço, mas eu não gosto. O entrevistador faz uma pimentinha. É? Faz uma pimentinha. Ele disse, se eu gostasse, fazia uma tatuagem no Flamengo. Ele fazia a tatuagem do Flamengo. Então, o Deus dele é o Flamengo. A boca fala do que há em abundância no coração. Ele esteve ao teu coração e estará o teu tesouro. Não podes servir a Deus e a mamão. Não podes servir a Deus e ao futebol. Isso é obra da carne. No futebol há contenda, porfia, peleja, dissensão, divisão, rebelião. Quem comete tal coisa não entrará no reino de Deus. Então, já vemos aqui que é um pastor completamente mundano, carnudo, adepto de futebol, do Flamengo, não é? Torcedor, por torcer é ter fé. Ele tem fé no Flamengo, eu tenho fé em Jesus. Aí, ele faria uma tatuagem do Flamengo, idêntica a esta. Se calhar fazia na panturrilha da perna, tatuagem do Flamengo. Aqui. Fazia uma tatuagem igual a esta. Torcedor, fanático. O inferno aguarda estes pastores. Então fica aqui uma mensagem muito forte, uma exortação muito forte. Lucas, então a tatuagem ela causa escândalo para o Evangelho. Lucas 17, 1 e 2. Ai daquele por quem vier os escândalos, mas é necessário que venham. Mas ai daquele homem ou daquela mulher por quem vier os escândalos, melhor fora que se atasse uma pedra de moinho ao pescoço e fosse lançado no fundo do mar do que fazer tropeçar ou escandalizar um destes pequeninos, que querem o nome. Então, é bem claro. A Bíblia diz, aleluia, em Mateus 13, 41 e 42, que Deus enviará os seus anjos para remover tudo o que causa escândalo ao reino de Deus. Lá não entrará nada. E vão ser lançados na fornalha de fogo.
E a Bíblia diz, não dê escândalos, nem aos judeus, nem aos gentios, nem à igreja de Deus. 1 Coríntios, não dê escândalo em coisa alguma. Aleluia. Romanos 16, 17. Não é? Aleluia. Rogo-vos, irmãos, que noteis aqueles que promovem escândalos e dissensões contra a doutrina que aprendeste. Desviai-vos deles, porque não servem a Deus, mas ao seu ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Ora, a vossa obediência é conhecida por todos. Comprados depois em vós, que seis sábios para o bem, simples para o mal. E mesmo Deus faz em breve esmagará a serpente debaixo dos vossos pés. Romanos 16, fica aqui a exortação. Amém? Romanos capítulo 16. E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. 18. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. Então estes pastores servem a quem? Ao ventre. O Deus dele é o Flamengo. O ídolo é o Flamengo. Eu não faço, mas se fizesse faria uma tatuagem do Flamengo. Então a boca fala do que tem abundância. O que ele tem cá dentro é força Flamengo. Gol, agora, gol. Dá glória ao Flamengo. É torcedor, tem fé no Flamengo. Eu tenho fé em Cristo. Serve a dois senhores, diz que é Cristo, só da boca para fora engana o povo, meu irmão. Desperta ao tu que dorme, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos simples. Então ele está enganando. Ele está afirmando uma coisa que é mentira. A tatuagem é sim pecado. Há mandamento sim na Escritura. E não foi revogado em parte alguma da Escritura. Aleluia, glória a Deus. É complicado, meu amado. Então, meu irmão, até aqui falou o Senhor. Já conseguimos aqui refutar, né? De tatuagem. Faz uma pimentinha no pescoço. Se eu gostasse, eu trazia o símbolo do Flamengo aqui no meu braço, mas eu não gosto. E pronto, Faz o um mascote. fato de eu não gostar, o fato de eu não usar, não me dá o direito de dizer que é pecado se a Bíblia não diz que é. Mas a Bíblia diz que é. Aleluia. A minha voz vai prevalecer sobre a voz deste herege. Em nome de Yeshua, em nome de Jesus. Então até aqui o Senhor falou. Amém, meus amados? Amém? Então aqui há alguns dos motivos. São talvez dos mais importantes, mas há mais motivos. Não é? A Bíblia diz, portanto, quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que glorifica a Deus? Eu fazer uma tatuagem. Glorifica ou escandaliza? O que é que edifica a fé do meu irmão em Cristo eu fazer uma tatuagem? O que é que exorta? O que é que consola? Rema nagassuri canta lamasteria. Repalabai. Será que é conveniente? Eu tenho liberdade, eu posso até pecar, posso roubar, matar e destruir, mas convém à nova criatura. Se alguém está em Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, tudo se fez novo. Então, meu irmão, fica aqui a exortação. Tu que não aceitaste a Jesus, aceita hoje. Tu que estás desviado, reconcilia hoje. Aleluia, glória a Deus. E tu que fizeste tatuagem, te arrepende e apaga essa tatuagem. Junta dinheiro para mandares remover em nome de Jesus. Porque isso aí é aparência do mal. Isso escandaliza o Evangelho.